senso do quebrantamento que produz qualquer outra coisa, porque sem isso Deus não tem como, Deus não tem como operar em nós, é isso. Quando fala de, acho que o versículo... Na escola de intercessão, a primeira coisa é o quebrantamento. É o Salmo 51, né? Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Eu lembro que essa palavra contrito significa perfurado com agulha, é uma perfuração tão fina. Aquele toquezinho de Deus você já sente, ali já é o suficiente para... Né? Contrito, ó Deus, não desprezarás. Eu fico conversando com os irmãos o dia todo, né, também. Não que eu só converso, eu trabalho também, mas o trabalho possibilita conversar. Né? E eu estava, acho que foi com a Giovana que eu estava conversando, e a gente estava falando sobre essa questão de quebrantamento. Eu trabalho lá no computador, lá mexendo com o livro o dia todo. Né? Faz trabalho com a gente, fica sempre lá. Aí a gente... E a gente estava falando de quebrantamento, e eu estava falando com ela sobre a questão do que Deus deseja encontrar em nós, irmãos. Lá no Salmo 50 e 57 ele fala também, né? Que ele é alto, santo, sublime, habita a própria eternidade, mas também habita com o abatido e quebrantado de espírito. Depois o Senhor Jesus também fala, bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, quebrantamento de novo. E é interessante, tem uma figura, às vezes Deus fala por meio de figuras para nos ajudar a entender, né, o que Ele quer. E no Antigo Testamento, quando Ele foi mandar Salomão edificar o templo, na parte mais interior da casa, que é o Santo dos Santos, nas paredes Ele mandou Salomão lavrar alguns desenhos. Agora imagine, né, que Deus é um homem, que tem uma casa, que é assim que Ele quer ser visto. Sua casa, na verdade Ele permite que a gente tenha a casa para lembrar da casa dele. Ele permite que haja relacionamento para lembrar do casamento dele conosco. Todas as coisas são para ele. Né? Então, uma casa é onde uma pessoa chega e se sente à vontade. Quem não gosta de chegar na sua casa e ver a casa como um lugar de repouso, aconchego, que agrada o seu coração. Às vezes você tem dias de labor, de luta, e aí você chega e descansa, né, no lar. Então Deus falou que Ele quer algumas coisas da casa dele, faz ele se sentir à vontade. E Ele pediu para Salomão lavrar na parede uma coisa esquisita, né? Eu até brinco com os irmãos, vocês gostam de comer abóbora? Né? Porque Deus mandou ele desenhar aboboreiras na parede, que é chamado de colossíntidas. Também mandou desenhar palmeiras e querubins. Né? Da abóbora não lembro. Aparece na nossa Bíblia como colossíntida, mas a palavra hebraica é aboboreira, é um tipo de abóbora. Então, meu Deus, tanta planta para desenhar, Deus manda desenhar uma abóbora. E às vezes tem versículos na Bíblia que ficam misteriosos, você tem que achar um outro versículo lá na frente, que vai explicar o sentido daquele ali, né? E aí a história corre, você vai lendo, não aparece mais nada, só ali aparece aquela colossíntida ali. Quando chega lá no livro de Jonas, o profeta Jonas, lá no finalzinho, ele estava bravo, né? Porque Deus não atendeu o desejo dele de matar os ninivitas, né? Um profeta, mas era um profeta sem quebrantamento ainda. E ele tinha razões justas, né, irmão? Porque, assim, os ninivitas eram assírios. Os assírios não era brincadeira, não. O senhor vai perdoar eles? Vai perdoar eles, e depois, se o senhor perdoar eles, eles vão vir e vão fazer mal para o nosso povo. Então, ao olhar para o nosso povo, para eles é melhor que vai eles. Né? Tanto é que o senhor fala assim, vai e prega, né? E fala assim, Jeová, Deus tem dito, dentro de 3 dias Nínive será soterrada. Ele não usa o nome Jeová na cidade, só usa Elohim, só fala do Deus Criador. Ele não quer falar do nome que lembra de Deus tendo compaixão. Então ele fala, aí, mesmo assim o rei se converte. A cidade se converte e o Jonas vai bravo lá por cima da montanha, né, nervoso com Deus. Aí, não foi isso que eu disse? Por isso que eu não queria vir. Eu sabia que o Senhor era Deus grande, clemente, misericordioso, compassivo. Esse povo ia se arrepender, o Senhor ia fazer isso. Ó. Preguei, agora não vai ser destruído. Ele ficou bravo. Aí olha o Senhor para tratar o coração dele, diz que Deus faz crescer uma aboboreira. Aquela grande folha de abóbora cobrindo a cabeça de Jonas. Ele faz lá um negócio de ramo com aquelas folhas e fica debaixo, tranquilo. E ele passa a gostar da plantinha. Que planta boa, olha só que coisa maravilhosa. E no outro dia Deus manda um bicho que come ela e não morre. Aí ele fica bravo. Você viu? Que culpa tem a planta? Agora o senhor matou a planta.
Eu quero morrer. E Deus fala, é razoável a tua ira. Eu acho lindo esse diálogo de Deus com ele. Que é assim que o Senhor faz conosco. Não é assim que ele faz? Irmão, quantas vezes eu explodi também? Né? O Senhor fala assim, você está nervoso, filho? Por quê? Quando Deus pergunta assim, você já muda. Por que você está bravo? Jonas, é razoável a tua ira? É razoável até a morte a minha ira. Ô, Jonas, você tem compaixão de uma planta E eu vou ter dos meus que filhos. não te custou nada, que nasceu, morreu, e não tem misericórdia, não tem contrição, não há quebrantamento em você por causa de 120 mil crianças que estão dentro. Deus não citou nem os adultos, citou os bebês, as crianças. 120 mil crianças que não sabem discernir entre a mão esquerda e a direita, e também de muitos animaizinhos. Até com os animaizinhos Deus se preocupou, irmãos. Então o irmão fala assim, eu gostaria de estar lá em Nínive. O Gu está até rindo porque a gente escutou junto. Eu gostaria de estar lá em Nínive para ver galinha colocar cinza na cabeça, porque Deus diz que o rei fez um pregão de arrependimento que até os animais foi colocado cinza e pano de saco. Né? Você pensou a galinha com cinza na cabeça? O cachorrinho? E Deus viu aquilo e se atentou até para os animaizinhos. A última palavra do livro de Jonas, a misericórdia de Deus, o coração, né, de Deus de amor, se estendeu até para os animaizinhos. Foi a última palavra citada. Aí Jonas foi quebrantado. Produziu arrependimento. Então a abóbora fala de arrependimento. Aí o irmão brincava, é bom comer abóbora. Ela fala de arrependimento, irmãos. O fruto dela é o fruto do arrependimento. Agora, quando Deus manda lavrar essas coisas na parede do Santo dos Santos, é porque Ele quer dizer o seguinte: eu só posso manifestar minha presença onde tem contrição. Onde tem esse espírito que anda quebrado diante dele. Não é que nós, como a Gi falou, nós não vamos falhar mais. Oh, meu Deus, eu queria chegar nesse ponto. Eu falo para os irmãos, se Deus pudesse falar de mim o que falou de Jó, o que falou de Moisés. Mas a palavra dele vai nos lavando, vai nos aperfeiçoando. Mas o que importa, a chave para tudo é esse coração. E eu tenho um versículo em Isaías que ele fala, eu vou olhar para o homem que estremece da minha palavra. Um pouco que o Senhor nos toca, já nos prostra. Sabe, esse senso de quebrantamento, de doçura. Senhor, eu não posso nada, eu não tenho nada, eu não sou nada. O Senhor pode, o Senhor é, o Senhor tem. Eu não. Né? Então aí, com esse senso de quebrantamento, irmãos, aquilo lá, né? As águas descem para os vales mais baixos. Quanto mais baixo é o vale, mais a água consegue descer por ali. Né? Então, a hora que a gente vê isso, fala, puxa, Senhor, nós somos aqui como casa de Deus, um grupo de irmãos que quer a presença do Senhor. E o Senhor quer nos encontrar quebrados, contritos, sempre com senso de humilhação. Nunca achar que já está bom, que eu já ganhei alguma coisa diante dele e já é o suficiente. Não, Deus é mais, irmãos. Ele quer nos encontrar nesse espírito. E se Ele encontrar, é o que vai dar satisfação para Ele. Né? É o que vai gerar em nós também quebrantamento.